Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em João capítulo 15. Motivo de muita honra estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Agradeço a todos os irmãos que estão presentes na casa do Senhor, por se você está aqui, foi Deus que trouxe. Você possa exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Possa dar o seu melhor na casa do Senhor. Livro de João, capítulo 15, versículo que vai do 1 até o 10. João, capítulo 15. Encontrou, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poderás dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, secará e apanho, lanço no fogo e queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornarás meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas, que vai ter alguns versículos, vou pedir para os irmãos lerem, e assim, juntamente com os irmãos, glorificamos o santo nome do Senhor. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Aqui no capítulo 15 de João, Jesus começa falando que ele declara que a videira é verdadeira, porque já existia uma videira antiga, antes da vinda de Jesus, era o povo de Israel. Mas o povo de Israel se mostrou uma videira falsa, produzia frutos ruins, uvas bravas. O povo de Israel estava fazendo tudo aquilo que não agradava aos olhos de Deus. Essa passagem se encontra em Isaías 5. Por isso Jesus se declara sendo a videira verdadeira. Ele produzia bons frutos. Ele estava na terra para fazer a vontade do Pai, e não a vontade dele. Jesus veio à terra para fazer tudo aquilo que o Pai desejava, não a vontade da carne como Israel estava fazendo. Já no capítulo 15, ele cita dois tipos de vara, dois tipos de pessoas. Aquele que produz fruto e aquele que não produz fruto. O que não produz fruto é cortado e lançado no fogo, mas aquele que produz fruto é limpo para produzir mais frutos ainda. Aleluias. Jesus deixa bem claro que sem Ele nada podemos fazer. O segredo da vitória é permanecermos nele. E podemos encontrar muitas dessas palavras aqui no capítulo 15, a partir do versículo 4, que diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres, vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus dá muitas dicas da vitória, que é permanecer na presença dele, pois sem Jesus nada somos, nada podemos fazer. Esse amor maravilhoso, que fala aqui no versículo 9: Como o Pai me amou, também vos amei. Jesus amou nós de tal maneira que entregou a sua vida por nós. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele deu a sua vida por nós. Pessoas que Ele não conhecia, pessoas pecadoras, que não mereciam nem um pouco da misericórdia do Senhor. Mas Deus entregou seu único Filho para morrer por nós.
Era nós que devíamos estar naquela cruz, crucificados, sofrendo e sendo humilhados. Mas não. Deus compadeceu de nós, teve misericórdia e mandou seu Filho para morrer por nós, para que hoje nós possamos estar aqui, na casa do Senhor, exaltando e glorificando o santo nome dele. Eu te pergunto nessa noite, você sabe o que é graça? Desculpa, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala um pouco sobre a graça. Vou ler para os irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça é receber aquilo que eu não merecia. Jesus entregou a vida por nós. A misericórdia é ser poupado daquilo que eu merecia. A morte era para nós. Nós merecíamos estar lá. Nós merecíamos ser crucificados. Nós merecíamos sofrer. Nós merecíamos ser humilhados. Mas não. Jesus humilhou por nós. Sofreu por nós. Entregou a sua vida por nós. E para que nós estivéssemos aqui nessa noite para exaltar o santo nome dele. Então dá o melhor. Dá o melhor para Jesus. Faça o seu melhor para ele. Pois não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Podemos estar aqui na casa do Senhor hoje, mas amanhã podemos não estar. Então dá o seu melhor essa noite. Exalta e glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Como em Efésios fala ali, Efésios capítulo 2 fala sobre a graça, mas o benefício, o privilégio dessa graça nos traz alguns deveres também como cristãos. Nós que entregamos nossa vida a Jesus, temos alguns deveres como cristãos. E um desses deveres se encontra em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, que diz assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos nossos deveres. Outro dever se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem. Nós que aceitamos Jesus temos esse dever de pregar a palavra, de levar o evangelho a toda criatura, a todo lugar que pisarmos na planta dos pés. Temos que ser diferente, temos que ser a luz, temos que ser diferente do mundo lá fora, temos que correr a contramão do mundo para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia. Nós temos uma ordem, nós temos um dever como cristãos, independente da idade, do sexo e da cor. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Aleluia. Porque quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos a Cristo como seu único suficiente Salvador, quando entregamos a nossa vida a Ele, já estamos no exército de Cristo. Somos oficialmente os trabalhadores da tua seara. E a palavra do Senhor diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogue para o dono da seara enviar mais trabalhadores. Nós somos os trabalhadores da seara. Nós somos incumbidos de fazer a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que estão comprometidos realmente com a obra. Poucos são aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus. Todos querem a bênção, mas não querem trabalhar na seara do Senhor. Não querem colocar a mão no arado, porque é sofrido, é dolorido. Mas como os trabalhadores, como aceitamos Jesus e Ele deu a vida por nós, o mínimo que temos que fazer é levar a palavra dEle. Pregar a palavra, o evangelho dEle, onde pisarmos na planta dos pés. Aleluia. Se estamos aqui para fazer a obra de Deus, por que não fazemos? Já se perguntou o que te impede de fazer a obra do Senhor? Aleluia. Porque estamos preocupados com os nossos próprios interesses e o próximo como fica. Se Jesus fala que amará o próximo como a ti mesmo, será que estamos amando o próximo? Será que estamos fazendo a obra? Será que realmente estamos vivendo o Evangelho de Cristo? O Evangelho verdadeiro? Pois o Evangelho de Cristo é o único Evangelho que você tem que perder para poder ganhar. O Evangelho de Cristo é o único que você tem que pensar no próximo, não em si mesmo. Será que estamos vivendo esse Evangelho de verdade? Aleluia. Tem pessoas que se preocupam em comprar, em vestir a melhor roupa, a roupa que está na moda, está na tendência, mas não tem a coragem de doar uma coberta, uma roupa para o seu próximo que está com frio para se agasalhar nas noites frias de inverno. Tem pessoas que abrem a sua geladeira e ela estando cheia, olham para ela e dizem:
não tem nada para comer nessa casa. Aleluia. E nem se preocupa com aqueles que estão dormindo embaixo de viadutos ou até mesmo em calçadas. Não param para pensar, será que essa pessoa pelo menos bebeu um copo d'água nesse dia? Será que essa pessoa pelo menos teve uma refeição decente nesse dia? Será que ela se alimentou? Enquanto isso, milhares e milhares de comidas estão sendo jogadas fora. Tem pessoas com a despensa cheia e reclamando que não tem nada. Tem pessoas que estão abastecidas e sempre murmuram. Não lembram de agradecer a Deus por nada que Deus tem feito. Nem quando levantam, nem quando vão deitar. Acham que Deus é seu servo. Mas na verdade nós estamos aqui para servir Ele. É o contrário. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, não o Senhor fazendo a nossa vontade. Mas mesmo assim Ele nos abençoa, Ele cuida, nos guarda. Mas mesmo assim não agradecemos a misericórdia e o amor que Ele tem por nós todo dia. Pois essa misericórdia é a razão de não sermos consumidos por Satanás. Porque Deus nos cuida, nos guarda, nos livra. Muitas das vezes nem percebemos isso, mas Ele está nos livrando e nos guardando. Nós somos o ramo da videira verdadeira e temos que ser a diferença. Fomos chamados para dar frutos. Fomos chamados para ser a luz do mundo. Aleluia, o sal da terra. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Glória te damos. Ó Deus poderoso. Muitas das vezes Deus chama nós para fazer a obra. Não fazemos. Deixamos em segundo plano. Muitas das vezes Deus fala conosco para irmos visitar o irmão, mas não vamos visitar o irmão. Deixamos em segundo plano. E Deus quer que nós façamos a obra dele, pois a obra de Deus necessita que nós fazemos isso. A palavra do Senhor mesmo diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se nós aceitamos Jesus, nós que falamos que damos a vida para Ele, por Ele, nós que falamos que Ele é maravilhoso, que amamos Ele, não fazemos a obra, quem vai fazer a obra? Será que é aquele que está lá fora do mundo? Está lá servindo a Satanás? Não, não vai ser ele. Por que não fazemos a obra do Senhor? Já que as pessoas que servem ao maligno fazem a obra com vontade, com querer. Eu estava meditando nessa palavra e lembrei quando eu fui viajar para Curitiba. Tem uma cachoeira e subi lá na cachoeira junto com a minha filha para tirar foto. E lá eu cheguei e eu vi, tinha vela, tinha farofa, tinha galinha, tinha um monte de coisa. E os servos do maligno fazem a obra do Senhor, a obra do maligno com vontade. E por que nós não fazemos a obra do Senhor? Se Ele pede para nós orarmos um pelos outros e levar a tua palavra. Por que não fazemos isso? É tão difícil pregar a palavra do Senhor? É tão difícil dar uma palavra de conforto para o seu próximo, já que você diz que ama o teu próximo? Já que Jesus pede que você ama o seu próximo a ti mesmo? Você não gostaria de receber uma palavra de conforto no meio da aflição, no meio da dificuldade, dizer que Jesus te ama? Por que não fazemos isso? Porque deixamos o próximo de lado, esquecemos do próximo e buscamos o nosso próprio interesse, a nossa própria vontade. Se é o contrário que o Evangelho de Cristo fala, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E se der um tapa no teu rosto, ofereça a outra. Se chamar para mandar uma milha, ande duas. O Evangelho de Cristo diz que você tem que cuidar do próximo. Não é o teu querer, mas o querer do próximo, a necessidade do próximo em primeiro lugar. Mas não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Não é isso. Nós estamos buscando fama em nosso próprio interesse. Não é isso o Evangelho de Cristo. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Paulo fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Os irmãos que puderem achar 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e ler para nós. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim que não pregar o Evangelho. Aleluia. Paulo fala aqui, ai dele se ele não pregar o Evangelho. Ele não tem que se gloriar, porque Deus deu a vida, Jesus deu a vida por nós. Nós não temos que gloriar, temos que fazer a obra. Aleluia, santo e exaltado o nome do Senhor. Mais uma passagem em Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas.
Aleluia. Está aqui Paulo dizendo: como porém invocarão aqueles que não creem, e como crerão aqueles que não ouviram? Como uma pessoa vai ouvir o Evangelho se nós, como cristãos, não levamos a palavra do Senhor? Nós que dizemos amar Cristo, não fazemos a obra. Como vai ser feito? Como ouvirão? Como vão se converter aqueles que estão no mundo lá fora, se a palavra não chega até eles? Como vão se arrepender dos pecados, se a palavra não vai até lá? Nós que somos obrigados a levar a palavra do Senhor, não levamos. Como vai chegar a palavra? E ele fala aqui: como formosos são os pés daqueles que anunciam as suas boas novas. Como é glorioso, como é bom levar a palavra do Senhor, saber que Ele se entregou por nós. Como é bom e glorioso fazer a obra do Senhor. Há algumas dificuldades, as dificuldades vêm, mas em Jesus somos mais que vencedores. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo e fazer a obra do Senhor. Devemos fazer a obra do Senhor, independente do que aconteça, independente da situação, do momento. Aleluias. Peço também que os irmãos abram em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganados-vos com falsos discursos. Tiago diz aqui que não devemos ser somente ouvintes, mas também pregar a palavra do Senhor. Pois estamos se enganando se acha que Jesus nos chamou para se sentar no banco e ficar ouvindo a palavra dele. Ele quer que nós façamos a obra dele. Não quer que nós ficamos em casa com as perninhas cruzadas, esperando a volta dele. Nós temos o que fazer, nós temos obras. Cada um que está aqui, Deus colocou algo na mão para fazer. Temos que exercer o nosso chamado, não esconder o nosso chamado, não parar o nosso chamado. Porque é isso que o maligno quer. Ele quer que nós ficamos parados, sem fazer nada. Pois assim, a vontade dele prevalece. E não é isso que fomos chamados, não foi isso que Deus nos escolheu para fazer. Ficarmos parados sem fazer nada. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Em João capítulo 21, quando Jesus diz por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Daí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro era pastor de ovelhas ou era pescador quando Jesus encontrou ele? Te pergunto nessa noite. Quando Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas, Pedro era pastor de ovelhas ou pescador? Aleluia. Santo exaltado é o nome do Senhor. Será que os pastores de ovelhas daquela época entendiam de pesca e os pescadores de ovelhas? Creio que não. Porque depois que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar, foi fazer aquilo que ele já sabia fazer. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Porque Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: não importa o grau do meu entendimento, do seu entendimento, não importa o compromisso com a obra, importa nós fazemos o querer de Deus, fazer a vontade do Senhor, pois a capacitação vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Nós dependemos dele para fazer a obra, mas para isso devemos estar dispostos a fazer a obra do Senhor. Temos que dar o primeiro passo para fazer a obra do Senhor, pois ele capacita, ele fortalece, ele te livra do mal. Mas você está disposto a dar o primeiro passo? Está disposto a fazer a obra? Está disposto a sofrer pelo Evangelho, como Paulo sofreu, como muitos irmãos da fé sofreram por nós, para que hoje possamos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor? Está disposto? Porque Jesus estava disposto para sofrer por você, tanto que ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele não pensou 2 vezes em morrer por nós, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, mesmo sabendo que muitos iam negar ele no século 21, mesmo sabendo que muitos não iam aceitar Cristo, mesmo assim ele deu a vida por mim e por você. Mesmo assim, ele se sacrificou por mim e por você. E nós temos o dever de honrar esse sacrifício. Nós temos o dever de fazer a obra, independente do que aconteça. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. E te faço uma pergunta nessa noite. Você sabe a diferença de pescadores de peixe e pescadores de homens? Como Pedro, Tiago
e João foi chamado, nós também somos chamados para ser pescadores de homens. Você sabe a diferença? Sabe a diferença de ser pescadores de peixe e pescadores de homens? Eu digo para você nessa noite: o pescador que pesca peixe, ele tira o peixe da vida e traz para a morte. Aleluia. Mas o pescador de homem, o pescador de almas, aquilo que fomos chamados para fazer, aquilo que fomos chamados para exercer, nós temos o dever de tirar o homem da morte, das trevas e trazer para a vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o nosso dever, ganhar almas para Cristo, fazer a obra. Isso é o nosso dever, isso que Jesus quer de nós, isso que Ele requer de nós até que Ele venha. Pois Ele diz que eu vou para o Pai, mas voltarei, preparei moradas. Ele vai levar a igreja verdadeira, aqueles que têm um compromisso com a tua obra, com a tua vontade, com o teu querer, pois o querer de Jesus é o querer do Pai. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Que possamos se dedicar mais à obra do Senhor, pois a obra do Senhor necessita de trabalhadores. A obra do Senhor necessita de pessoas que façam com zelo, com vontade. Porque estrelinhas, pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem exaltar o seu próprio ego, está cheio lá fora. Jesus quer a pessoa que prega o evangelho verdadeiro, a pessoa que não queira se aparecer pelo evangelho, mas que queira que Cristo apareça na vida dele, queira que Deus exalte o santo nome dele, não o próprio nome do homem, mas que o nome de Deus seja exaltado através das nossas vidas, pois somos luz, somos diferentes do mundo lá fora que é trevas. Temos que manter como luz, não podemos ser igual ao mundo lá fora, pois a luz prevalece em meio às trevas.